Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje vamos começar uma nova obra, que vai ser Dom Quixote de Miguel de Cervantes, um famoso escritor que publicou, entre outras obras, Dom Quixote, a história do lendário fidalgo. Vocês devem lembrar dessa história algum tempo atrás, onde apareceu no livro Dom Quixote das Crianças de Monteiro Lobato, onde Dom Quixote encontrou-se com os netos de Dona Benta em Serra Bodes de Oliveira. Lembra alguma coisa do assunto? Se não lembra, procure os vídeos antigos e escute a leitura do livro. Mas aqui nós vamos ver agora a obra original, começando pelo capítulo 1. Capítulo 1, que trata da condição e exercício do famoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Num lugar de La Mancha, nota do editor 1. A alusão de Cervantes pode referir-se a um dos 7 povoados: Miguel, Esteban, Vila Verde, Esquiviolas, Tristeafuera, Quinta Mar de la Orden, Argamasilla de Calatrava, Argamasilla de Alba, alguns com forte tradição cervantina. Várias opções de lugar. Num lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito tempo, um fidalgo dos de lança encabido, adarga antiga, roçim fraco e galgo corredor. Passadio olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro. Nota do editor 2. A carne de carneiro era mais apreciada que a de vaca. Em toda essa passagem pinta Cervantes a vida pacífica e medíocre do fidalgo. Passadio olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro. As mais das ceias restos da carne picados em sua cebola e vinagre. Aos sábados, outros sobejos ainda somenos, lentilhas sextas-feiras, algum pombito de crescença aos domingos, consumiam 3/4 do seu haver. O remanescente levavam no saio de Valarte. Saio de Valarte, nota editor 3. Pano negro e lustroso usado como agasalho. Calças de veludo para as festas, com seus pantufos do mesmo. E para os dias de semana, o seu velore, do mais fino. Velore, nota do editor 4. Pano de espessura média, da cor da lã, embora inferior ao velarte. Tava com saudades da nota do editor? Agora vão matar saudades. Tinha em casa uma arma que passava dos 40. Uma sobrinha que não chegava aos 20 e um moço da poisada e de porta afora, tanto para o trato do roçim como para o da fazenda. Orçava na idade o nosso fidalgo pelos 50 anos. Era rijo de compleição, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador e amigo da caça. Querem dizer que tinha o sobrenome de Quijada ou Quezada, que nisso discrepam alguns tantos autores que tratam na matéria, ainda que por conjecturas verossímeis me deixe entender que se chamava Quijana. Isso, porém, pouco faz para a nossa história. Basta que, no que tivermos de contar, não nos desviemos da verdade nem um tio. É, pois, de saber que esse fidalgo
nos intervalos que tinha de ócio, que eram mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria, com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo do exercício da caça e até da administração dos seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade e desatino nesse ponto, que vendeu muitos trechos de terra de semeadura para comprar livros de cavalarias que ler, com o que juntou em casa quantos pôde apanhar daquele gênero. Dentre todos eles, nenhum lhe parecia tão bem como os compostos pelo famoso Feliciano de Silva. Nota do editor 5. Feliciano de Silva. Autor da segunda comédia de Calisto e de vários livros de cavalaria, entre os quais Lisuarte de Grécia, Amades de Grécia, Florizel de Niqueia e Rogel de Grécia. Porque a clareza da sua prosa e aquelas intricadas razões suas lhe pareciam de pérolas. E mais, quando chegava a ler aqueles requebros e cartas de desafio, onde em muitas partes achava escrito: a razão da sem razão, que a minha razão se faz de tal maneira, a minha razão enfraquece, que com razão me queixo da vossa formosura. E também quando lia: altos céus, que de vossa divindade divinamente com as estrelas vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Nota do editor 6. Este trecho é um exemplo das degenerações da linguagem carnavalesca. Com essas razões, perdia o pobre cavaleiro o juízo, e desvelava-se por entendê-las e desentranhar-lhes o sentido, que nem o próprio Aristóteles o lograria, ainda que só para isso ressuscitara. Não se entendia lá muito bem com as feridas que Dom Belines dava e recebia, por imaginar que, por grandes facultativos que o tivessem curado, não deixaria de ter o rosto e todo o corpo cheio de cicatrizes e costuras. Porém, contudo, louvava no autor aquele acabar o seu livro com a promessa daquela inabalável aventura. E muitas vezes lhe veio o desejo de pegar na pena e finalizar ele a coisa ao pé da letra, como ali se promete, e sem dúvida alguma o fizera. E até o sacara à luz, se outros maiores e contínuos pensamentos lhe não estorvaram. Teve muitas vezes testilhas com o cura do seu lugar, que era homem douto, graduado em Sigenza. Sigenza, nota do editor 7. Sigenza e Osuna eram universidades menores citadas frequentemente nos clássicos espanhóis. Aqui, Sigenza é citada ironicamente, que era homem douto graduado em Sigenza, sobre qual tinha sido o melhor cavaleiro, se Palmerim de Inglaterra ou Amadis de Gaula, mestre Nicolau, barbeiro do mesmo povo, dizia que nenhum chegava ao cavaleiro do Fibo, e que, se lhe podia comparar, era Dom Galaor, irmão do Amadis de Gaula, o qual era para tudo, e não cavaleiro melindroso, nem tão chorrão como seu irmão, e que em pontos de valentia lhe não ficava atrás. Notaram que tem esse livro tem uma linguagem bem mais rebuscada que o anterior.
Continuando. Em suma, tanto aquelas literaturas se enfrascou que passava as noites de claro em claro e os dias de escuro em escuro, e assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro de maneira que chegou a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo o que achava nos livros, assim de encantamentos como pendências, batalhas, desafios, feridas, requebros, amores, tormentas e disparates impossíveis. E assentou-se-lhe de tal modo na imaginação, se é verdade, toda aquela máquina de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia história mais certa no mundo. Dizia ele que Cid Rui Dias fora muito cavaleiro e que não tinha que ver com o cavaleiro da ardente espada, que de um só revés tinha partido pelo meio a 2 ferros descomunhais gigantes. Cavaleiro da ardente espada, nota editor 8. Amades de Gauda tinha estampada no peito uma espada vermelha. Melhor estava com Bernardo del Carpio, porque um Roncesvalles havia morto a Roldão o Encantado, valendo-se da indústria de Hércules, quando os afogou entre os braços a Anteu, filho da terra. Nota editor 9. Anteu perdia a força ao ser separado da terra. Também foi mencionado nas obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Procura que vai aparecer. Na história de Hércules. Procura lá. Dizia muito bem do gigante Morgante, porque com ser aquela geração dos gigantes, que todos são soberbos, descomedidos. Só ele era afável e bem criado. Porém, sobretudo, ele estava bem com Reinaldo de Montalvião. Nota editor 10. Reinaldo de Montalvião. Personagem dos cantos de gesta franceses, em algumas versões é indicado como participante da Batalha de Roncesvalles, especialmente quando o via sair do seu castelo e roubar quantos topava, e quanto, em além de, se aproximou daquele ídolo de Mafoma. Nota do editor 11. Além do mar, em terra de mouros. Se apossou daquele ídolo de Mafoma, que era de ouro maciço, segundo refere a sua história, para poder pregar um bom par de pontapés no traidor Galalão, que dera a ele a alma e de crescenças à sobrinha. Galalão, nota editor 12. Galalão foi o traidor que causou a derrota dos franceses em Roncesvalles. Afinal, rematado já de todo o juízo, deu no mais estranho pensamento em que nunca poderia cair louco algum do mundo, e foi, parecer-lhe convinhável e necessário, assim para aumento de sua própria honra, como para proveito da República, fazer-se cavaleiro andante, e ir-se por todo o mundo com suas armas e cavalo à caça de aventuras, e exercitar-se em tudo em que tinha lido se exercitavam os da andante cavalaria, desfazendo todo jeito de agravos, e pondo-se em ocasiões e perigos donde, levando-os a cabo, cobrasse perpétuo nome e fama. Já o coitado se imaginava coroado pelo valor do seu braço, pelo menos com o império de Trapisonda. E assim, nestes pensamentos de tanto gosto, levado do enlevo que neles trazia, se deu pressa
e pôs por obra o que desejava. E a primeira coisa que fez foi limpar umas armas que tinham sido de seus bisavós, e que, desgastadas de ferrugem, jaziam para um canto esquecidas havia séculos. Limpou-as e consertou-as o melhor que pôde. Porém viu que tinham uma grande falta, que não era terem selada de encaixe, senão só morridão simples. Nota do editor 13. O morridão simples cobria a parte superior da cabeça, e selada de encaixe levava uma peça grande circular que se encaixava sobre a couraça. E peça de armadura. A isso, porém, remediou a sua habilidade. Arranjou com papelões uma espécie de meia selada, que encaixava com um morridão representando a selada inteira. Verdade é que, para experimentar se ele fora forte e poderia com uma grande cutilada, sacou da espada e lhe atirou 2 vezes, e com a primeira para logo desfez um que ele tinha levado uma semana a arranjar. Não deixou de parecer-lhe mal a felicidade com que dera cabo dela, e, para forrar-se a outra, que tal tornou a corrigi-la, mantendo-lhe por dentro umas barras de ferro, por modo que se deu por satisfeito com sua fortaleza, e sem querer aventurar-se a mais experiências, a despachou e teve por selada de encaixe das finas. Foi-se logo a ver seu rocinho, e dado tivesse mais quartos. Nota do editor 14. Quarto, moeda e também nome da enfermidade das patas dos cavalos. Não conheço essa enfermidade. Se você conhece alguma coisa sobre essa enfermidade, coloque nos comentários abaixo. E dado tivesse mais quartos que um real, e mais taxas que o próprio cavalo de Gonela. Nota do editor 15. O cavalo de Gonela, bufão do Duque de Ferrara, foi famoso por sua fraqueza e extenuação. O próprio cavalo de Gonela, que tantas peles e ossa fui. Nota do editor 16. Frase da comédia de Plauto Aululária. Só ossos e pele foi. Pareceu-lhe que nem o bucéfalo de Alexandre, nem o Bieca do Cid tinham que ver com ele. 4 dias levou a cismar que nome lhe poria, porém que, segundo ele próprio se dizia, não era razão que um cavalo de tão famoso cavaleiro, e ele mesmo desse tão bem bom, ficasse sem nome aparatoso. Barafusava por lhe dar um que declarasse o que for antes de pertencer a cavaleiro andante, pois era coisa muito de razão que, mudando seu senhor de estado, mudasse também o nome, e o cobrasse famoso e de estrondo, como convinha a nova ordem ao exército que já professava, e assim também de escrever, riscar e trocar muitos nomes ajuntou, desfez e refez na própria cabeça, lembrança, outros, até que acertou em o apelidar Rocinante, nome em seu conceito alto, sonoro e significativo do que havia sido quando não passava de Rocim, antes do que ao presente era, como quem dissera que era o primeiro de todos os Rocins do mundo. Nota do editor 17. O sentido é bem claro. O ante-Rocim, o primeiro Rocim do mundo. Aliás, você conhece algum cavalo chamado Rocim? Eu acho que foi ele primeiro e último.
Se você conhece algum rocinho, coloca nos comentários aqui embaixo. Posto a seu cavalo nome tanto a contento, quis também arranjar outro para si. Nisso gastou mais 8 dias e ao cabo disparou em chamar-se Dom Quixote. Nota do editor 18. Quixote é o nome da parte da armadura que cobria a coxa. Aprendendo mais coisas, né? Eu também. Do que, segundo o dito fica, tornaram ocasiões alguns autores desta verdadeira história para assentarem que se devia chamar Quixada e não Quezada, como outros quiseram dizer. Recordando-se, porém, de que o valoroso Amades, não contente em chamar-se Amades sem mais nada, acrescentou o nome com o do seu reino e pátria, para tornar famosa, e se nomeou Amades de Gaula. Assim que também ele, como bom cavaleiro, acrescentara seu nome da sua terra, e chamar-se Dom Quixote de la Mancha, com que, a seu parecer, declarava muito ao vivo a sua linhagem e pátria, a quem dava honra com tomar dela o sobrenome. Assim, limpas as suas armas feitas pelo Morião selada, posto em nome ao Rocim, e confirmando-se a si próprio, julgou-se inteirado de que nada mais lhe havia senão buscar uma dama de quem se enamorar. Que andante cavaleiro sem amores era árvore sem folha, nem frutos e corpo sem alma, dizia ele entre si. Demos que, por mal dos meus pecados, ou por minha boa sorte, me encontro por aí com algum gigante, como de ordinário com desses cavaleiros andantes, e o esbirro de um reencontro, ou parto em dois, ou finalmente o venço e rendo. Não será bom ter a quem mandá-lo apresentar com voz humilde e rediga: eu, senhora, sou o gigante Caracilhambro, senhor da ilha Malindrania, a quem venceu em singular batalha o jamais dignamente louvado cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, o qual me ordenou que apresentasse perante vossa mercê, para que a vossa grandeza disponha de mim como for servida. Como se alegrou o nosso bom cavaleiro de ter engenhado esse discurso, e principalmente quando atinou com quem pudesse chamar a sua dama. Foi o caso, conforme se crê, que num lugar perto do seu havia certa moça lavradora de muito bom parecer, de quem ele em tempos andava namorando. Ainda que, segundo se entende, ela nunca o soube, nem de tal desconfiou. Chamava-se Aldonça Lourenço. Nota editor 20. Aldonça, nome considerado muito vulgar na época. Aldonça Lourenço. A esta é que a ele pareceu dar o título de senhora de seus pensamentos, e buscando-lhe nome que não descendisse muito do que ela tinha, e ao mesmo tempo desses ares de princesas e grão-senhoras, veio chamá-la Dulcinea del Toboso, por ele ser El Toboso, a aldeia de sua naturalidade, nome este, em seu entender musical, peregrino e significativo como todos os mais que a si e essas coisas já havia posto. El Todoso, nota do editor 21. Vila Manchega, assim chamada por suas pedras muito porosas e leve, ou tobas,
famosa também pelas suas grandes vasilhas de barro cozido. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um vídeo. Amanhã vai ser sábado, então vai ser guloseima. Mas não deixe de voltar amanhã. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo às 19 horas e tchau!